pessoal do Vivendo por Fé, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos aqui para meditar na palavra do Senhor. E antes de começar a falar sobre o tema no qual o Senhor Jesus propôs ao nosso coração, quero externar minha gratidão, minha alegria por cada um de vocês que tem nos seguido no Twitter, que tem se inscrito em nosso canal, que Jesus vos abençoe. Vocês têm contribuído grandemente para que a palavra do Senhor seja proclamada. Tá certo? Hoje o Senhor Jesus ele propôs o tema que é inconformados em meio a uma sociedade corrupta. Tá certo? E para falar sobre esse tema, eu irei tomar por base o texto que se encontra na epístola do apóstolo Paulo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, capítulo 12, versículo 2. A carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 2, que vai dizer assim, ó: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Bom, queridos, a nível de conhecimento, o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja que estava em Roma, provavelmente uma igreja que era composta por sua grande maioria escravos, haviam também alguns judeus, historiadores confirmam isso, mas a sua grande maioria eram gentios, eram escravos. E Paulo, quando ele escreve essa epístola, logo no seu capítulo 1 e 2, ele traz um feedback, um plano de fundo acerca da situação no qual o mundo gentio se encontrava. Ele vai dizer que os homens perderam o amor a Deus, que os homens começaram a adorar a criatura e não mais ao Criador. Ele vai dizer que os conceitos dos homens começaram a ser deturpados mais e mais e mais, e que a situação espiritual na qual os gentios, os homens, aqueles que andam sem Jesus, estavam numa situação totalmente complicada, totalmente destituída, totalmente distante de Deus. É nesse contexto que Paulo ele escreve essa epístola aos Romanos. E se nós olharmos, estudarmos mais atentamente essa epístola, a gente vai perceber que ela tem tudo a ver com os dias de hoje. Por quê? Porque não precisamos olhar muito, a gente vai perceber que o contexto daquela época se aplica muito ao contexto de hoje. Eu até posso arriscar em dizer que está bem pior, na verdade, porque nós vivemos em uma época pós-moderna, onde as pessoas se consideram sábias demais, onde há vários doutores, pessoas cheias de conhecimento vazio. E o que é que acontece? Paulo, quando ele escreve para aquela igreja, Paulo, no capítulo 12, ele traz conselhos sobre o viver cristão em meio a essa sociedade tão corrupta. Até porque Paulo escreveu para crentes, ele estava dizendo que aquelas pessoas não pertenciam mais àquele sistema mundano, àquele sistema corrupto, que elas agora seriam novas criaturas, que na verdade agora elas faziam parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo não poderiam mais fazer o que era errado, não poderiam mais seguir no curso desse mundo. Aí Paulo ele vai escrevendo, logo no verso 1 do capítulo 12, que seria interessante, que isso é um princípio bíblico, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício agradável e racional a Deus. Ou seja, Paulo já começa nos mostrando que através do nosso corpo nós oferecemos também sacrifícios vivos ao Senhor. E é dentro desse contexto de corrupção e de sacrifícios a Deus que Paulo ele vai falar no capítulo 12, versículo 2, acerca da inconformabilidade do cristão em meio a essa geração tão corrupta. Paulo ele vai dizer a Timóteo que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, porque haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, blasfemos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e sem amor pelas famílias e muitas outras coisas que nós vemos que acontece hoje em dia. E Paulo ele fala para a igreja em Roma, guiado pelo Espírito Santo, que o crente ele não pode se conformar com este mundo. Mesmo a gente vivendo aqui, mesmo a gente tendo que trabalhar, mesmo a gente tendo que estudar, nos socializar com pessoas que não professam a mesma fé que a gente,
nós temos que entender que nós somos geração eleita, somos um povo separado, zeloso e de boas obras. Nós não podemos compactuar com o que o mundo vive, pelo contrário, Paulo vai nos dizer que por não nos conformar com este mundo, a gente tem que proclamar a verdade, tem que falar das boas novas de salvação, tem que falar da santidade do Senhor, tem que falar que o povo que vai para o céu é um povo santo. E neste capítulo 12, versículo 2, ele diz, não vos conformeis. Em outra tradução vai nos dizer, e não vos moldeis como este mundo. Não vos moldeis, não tomem a forma que as pessoas do mundo têm. Porque nós temos visto muito isso, e isso me preocupa. Cristãos que acham que devem, que podem andar igual àquela pessoa que é ímpia, aquela pessoa que é do mundo. Eu não estou falando que a gente não deve amar, pelo contrário, nós devemos amar ao próximo. Isso é um mandamento. Mas eu estou falando acerca do viver cristão. Um cristão, até porque a raiz dessa palavra, ela significa pequeno Cristo. Ela foi utilizada porque pessoas ímpias olharam para pessoas que eram cristãs e perceberam que o viver delas era muito semelhante ao de Cristo. Está aí essa ideia de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Ou seja, nós descendemos de Cristo Jesus. Então nós temos que ser iguais a Ele. Nós temos que buscar parecermos cada vez mais com o Senhor, não só no pensamento, não só na fala, mas também nas vestes, na maneira de agir, com as nossas atitudes. Nós vemos aí hoje em dia, não estou julgando, eu estou falando a realidade, cristãos que têm se moldado com o mundo, que não fazem a diferença, que não têm carregado o brilho do Espírito Santo. E isto é um problema, porque nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Então, se nós não estamos brilhando como a luz, ela brilha, e se nós não estamos salgando como o sal, ele salga, que é a propriedade básica dele, então nós não estamos fazendo nada. Porque se não tem luz, estamos em trevas. Se não temos sal, Jesus disse, só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas Paulo ele nos diz aqui que para que experimentemos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, nós não devemos nos conformar com este mundo. Eu acho fantástico uma passagem lá no livro de Pedro, na Epístola de São Pedro, que ele vai dizer no capítulo 1, no versículo 14, como os filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, nós devemos entender isso, que nós não devemos nos conformar com este mundo, pelo contrário, nós devemos carregar em nós o sentimento que aqui não é a nossa pátria, que aqui não é o nosso lugar. Nós devemos seguir uma vida diferente, até porque quando aceitamos a Jesus, nós somos feitos novas criaturas, novos homens, somos feitos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós devemos carregar os traços do nosso Pai, em aparência, em atitude, como eu já havia falado. Ou seja, nós devemos ter a mente de Cristo. Entenda de uma vez por todas, você é geração eleita, você foi escolhido por Deus. Deus lhe chamou e você atendeu esse chamado. As pessoas lá fora precisam ver o brilho do Espírito Santo em você, precisam ver o brilho do Espírito Santo em mim, porque nós entendemos que elas caminham sem Deus, sem Jesus, caminhando à perdição. E muitas vezes nós estamos nos preocupando em ser moldados pelo mundo, em sermos parecidos com que este mundo quer que nós sejamos, mas não, você é crente, eu sou crente e vamos morar no céu. E para morar no céu temos que ser santos, temos que ser inconformados, temos que mostrar a diferença em meio a essa geração corrupta. Não é o que eu acho, não. Não é simplesmente isso, é o que a palavra do Senhor diz, porquanto escrito está, sede santos porque eu, o Senhor, é santo. Pedro lhe vai dizer, vós sois a geração eleita, sacerdócio real.
É um povo santo, comprado, que foi tirado das trevas e foi levado para a maravilhosa luz do Senhor. Então seja luz, seja inconformado, por mais que você seja incompreendido pela sua família, pelos seus amigos, por qualquer pessoa. Jesus disse, quem não ama a mim mais do que a pai, a mãe, do que amigo, irmão, não é digno de mim. Então nós devemos nos preocupar, como Pedro disse, em agradar a Deus e não aos homens. Como cidadãos daqui, nós temos que trabalhar, estudar, fazer faculdade, enfim, todas essas coisas que temos que buscar, porque faz parte dessa cidadania aqui. Mas sempre com foco, lembrando que para nós aguarda-se um céu de gozo, um céu de alegria, um céu de esperança, um céu de paz. E para isso nós temos que ser inconformados, santos, puros, brilhando como a luz, resplandecendo e salgando, dizendo a essa geração que ainda há esperança, e essa esperança é Jesus. Seja inconformado, seja transformado pelo poder da vossa mente, pelo poder do vosso entendimento, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Jesus está vos convidando, me convidando a fazermos a diferença lá fora. Deus conta com a sua vida, Deus conta com a minha vida. Então que possamos ser diferentes, inconformados com esta geração corrupta. Por mais que o mundo possa se explodir, continue dizendo, eu sou santo porque o meu Pai me mandou ser santo. Eu sou santo porque eu quero morar no céu. Eu sou santo porque o meu Jesus tem me ensinado isso. Então faça a diferença, seja a luz que este mundo precisa, porque através da sua vida, almas virão aos pés do Senhor. Através da sua vida, vidas serão transformadas pelo Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que ele experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembrando que Deus tem o melhor para você. Amém? Que Deus vos abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém?